Vamos para mais um vídeo aí, mais um vídeo top. Eu vou falar hoje sobre um modelo de negócio. Eu vou falar hoje sobre a OXXO, que já tem mais de 600 lojas aqui no estado de São Paulo e é um modelo de negócio diferenciado. Quando nós falamos de modelo de negócio, eu estou falando de os vários canais de venda de alimentos, né? Tem atacarejo, hipermercado, supermercado, mercado de bairro, mercearia, hortifruti, sacolão, casa de carnes, açougue. E a OXXO é como se fosse uma conveniência misturada com o mercado de bairro. A diferença é que não estão dentro dos postos de gasolinas, né? E a OXXO está abrindo um monte. Aqui mesmo em Taubaté, já deve ter aberto umas 5 a 7 unidades, que é a nossa cidade. E, cara, eu vou falar sobre esse modelo de negócio, vou falar quais são as vantagens, quais são as desvantagens e vamos assistir algumas matérias aqui. Que, inclusive, é curioso que a OXXO, as empresas proprietárias da OXXO são duas empresas. Uma é a FEMSA, que é a dona da distribuição da Coca-Cola aqui no Brasil, e a outra é a Raízen, se eu não me engano, que é a dona dos postos Shell e Conveniência Shell, se juntaram e trouxeram esse modelo mexicano aqui para o Brasil. Quais são os pontos bons de uma loja OXXO? Eu marquei aqui. É uma operação muito enxuta, com poucos colaboradores, com layout simples, com reposição e abastecimento otimizado, né? É um modelo de loja de vizinhança, né, que aproxima o varejo do consumidor, né, facilita a compra de reposição rápida. É uma loja com baixo custo de instalação. Se o aluguel for baixo, cara, é uma loja barata, porque é pouco colaborador e por aí vai, né? É uma área física, as lojas têm entre 80 a 200 metros de área de venda, com estoque menor e por aí vai. E é uma loja de alta conveniência, com horário em média 24 horas, a grande maioria ou 23 horas, né? E tem uma expansão facilitada porque eles abrem pontos muito menores, esquinas e por aí vai, certo? E tem um mix muito otimizado, né? O mix dele está em média de seus 2.000 SKU, 800 a 2.000 SKU. Então, ela é uma conveniência melhorada, certo? Agora, os pontos negativos de uma loja da OXXO, né? Ele vende muita mercearia, quase não tem perecíveis, o perecíveis é muito pouco ou é ruim. No Brasil, eles implantaram o pão francês por causa do hábito do brasileiro. O hortifruti é muito fraco e agora também eles colocam uma espécie de cafeteria na loja. Então, ele tem um mix limitado, tem que ter uma logística muito boa para não dar ruptura e por isso que eles estão crescendo rápido, porque quanto mais a OXXO cresce rápido, mais tem volume de compras e eles usam a parte logística, a logística da FEMSA, que já é a logística que distribui Coca-Cola aqui nos supermercados do Brasil. Então é isso que faz eles crescerem bastante, né? E vamos lá, vamos agora para os vídeos, né? Os react. E antes disso já, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações. E bora ver o que tem de matéria da OXXO. Vai falar também que a OXXO está endividada nesse primeiro momento, porque essas duas grandes empresas estão queimando caixa para a expansão. Então você vai ver a dívida passa dos 100 milhões de reais, porque eles estão em expansão. Então faz parte, quando uma empresa está crescendo, você aportar mais dinheiro na frente para ganhar uma expansão, para depois recuperar esse lucro. Bora para os react agora. Coloca na tela aí, produção. A OXXO, que está sempre brotando em cada esquina, eles surgem de repente, né? As novas unidades. Alcançou um número impressionante com sua rápida expansão. Em 4 anos, a rede já está com 600 lojas no Brasil. A rede de lojas de conveniência OXXO, controlada pela mexicana FEMSA, atingiu a incrível marca de 600 unidades no Brasil após apenas 4 anos de operação. A primeira loja foi inaugurada em Campinas, São Paulo, 2020. Desde então, a OXXO expandiu suas operações para outros estados, como Rio de Janeiro e Minas Gerais. A estratégia da empresa envolve a abertura de lojas próprias e parcerias com postos de combustíveis, visando oferecer conveniência e produtos diversificados aos clientes. A expansão rápida reflete o potencial do mercado brasileiro no segmento de varejo de proximidade. A OXXO planeja continuar sua expansão no país, com focos em regiões metropolitanas e cidades de médio porte. A empresa tem chamado a atenção pela sua rápida expansão e também investe em tecnologia e inovação para melhorar a experiência do cliente, incluindo pagamentos digitais e programas de fidelidade. A presença da OXXO no Brasil contribui para a geração de empregos e fortalecimento no setor de varejo, criando burburinho no mercado e lucros extraordinários para os investidores, oferecendo mais opções de compra rápida e prática para os consumidores.
Vamos falar com a Mari sobre o fenômeno OXXO, porque assim, se por um lado você tem um aspecto positivo, um OXXO surgindo a cada esquina, é prático, às vezes preciso de alguma coisa na minha casa, vou lá, encontro o que eu quero, a passos de distância. Por outro lado, a abertura de tanta loja também está provocando muitas vezes o fechamento de comércios menores, de mercados de bairro, mercados Pausa aí, esses que não produção. tem ali... Já discordo dessa fala. Cara, eu já fui em lojas da OXXO e o supermercado de bairro é muito melhor que uma loja da OXXO. Para ser sincero, a loja da OXXO eu não acho lojas boas. É uma loja de compra de conveniência, de compra rápida de chocolate, de salgadinho, de snake. Tem muito pouco. Produtos da mercearia como um todo, não tem perecível. Então, não tem esse papo de que vai quebrar o mercadinho de bairro. Não vai, o mercado de bairro é muito mais completo. Não tem comparação. A OXXO, se não me engano, no México, já tem mais de 20 mil lojas. Os caras abriram 600 lojas em 4 anos. E, cara, quanto mais rápido eles expandem, melhor fica, porque aumenta o volume, o poder de compra e eles já têm a logística de distribuição, como eu já falei. O ponto da OXXO é o seguinte, eles têm que abrir em ótimos pontos, eles não abrem em localização ruim. O que tem que ser feito? Eles têm que negociar muito bem os aluguéis, para não acontecer o que aconteceu com o Dia Brasil. O Dia Brasil, cara, os aluguéis era coisa de louco. Eu já falei isso, aqui em Tremembé, uma loja do Dia aqui que vendia 600, 700 mil, o aluguel era 25 mil reais. Eu já peguei cliente meu aqui da minha agência de marketing, que ele tem 3 lojas do Dia e uma das lojas era 40 mil reais o aluguel. Então, o que a OXXO não pode fazer? É uma loja enxuta, tá? Geralmente tem 5 a 6 colaboradores. É muito poucas pessoas. O aluguel tem que ser muito bem negociado. Se ele conseguir uma loja com aluguel baixo, cara, em ótimo ponto de você só abrir e vender, eles vão estourar. São lojas que não fazem promoção e a precificação é muito elevada. É mais caro que o mercado de bairro, é mais caro que o supermercado. Aqui na ferramenta da Infoprice, eu já peguei para comparar o preço da OXXO com outros lugares, é extremamente preço de conveniência mesmo. Eles não são baratos. Então, eles são uma loja de conveniência no bairro e não dando imposto de gasolina. É mais ou menos isso, esse modelo de negócio, certo? Coloca aí, continue a produção. Uma margem de negociação tão grande como uma rede tão gigantesca quanto a OXXO. É isso, Rafa. Acho que sempre esses casos são interessantes para a gente analisar, não o caso específico só, mas também entender um pouco as tendências. E a OXXO, como a gente viu na reportagem, ela dialoga com um momento aí da economia onde é muito exigida realmente essa flexibilidade, a capacidade de uma empresa de entrar com tecnologia, com inovação nos pequenos aspectos e com isso crescer. E a OXXO faz isso. Mas aí tem os custos disso e os impactos mais amplos, que aí é onde vale aquela lupa, aquele pente fino para entender o que isso significa. No caso da flexibilidade para a OXXO, ela é mais ágil, inclusive também, mas também faz isso, às vezes, inclusive na contratação de trabalho. Então, gera muito emprego, mas é um emprego que tem uma alta rotatividade, porque não pode perder tempo, assim, não pode deixar resistir aí do ponto de vista de perder algum lucro no momento, tem que ser rápido. Então a troca é rápida, esse é um efeito, e o outro é o que você estava trazendo. Ao ganhar eficiência com essa troca rápida de emprego, com tecnologia, com ganhos de logística, ele derruba alguns mercados de bairro, que do ponto de vista econômico mais amplo, são uma possibilidade de incorporação de mão de obra nos serviços locais. Tem um outro movimento grande na economia internacional, e quem defende isso é que tem um fluxo aí próximo de ganhos econômicos, que é justamente a territorialização da economia, a economia territorial de bairro, onde eu volto para um espaço porque eu consigo incorporar mão de obra nesses espaços. E aí a OXXO vai na disputa com isso. É um debate interessantíssimo, que merece o olhar econômico, porque a gente vai ter que entender o que se quer do ponto de vista de eficiência versus quais são os impactos mais amplos, tanto sociais como econômicos, nos pequenos espaços. Pois é, porque o mercado de bairro e OXXO, às vezes, podem vender as mesmas coisas, triviais ali para o dia a dia. A OXXO tem uma margem de negociação muito maior para conseguir comprar mais barato e vender mais barato. O consumidor vai onde? Pausa aí, onde é mais produção. barato. Ou a família que cuida do mercadinho menor. Não é isso que acontece na prática. A loja é cara. A loja é cara. Quem usa poder de volume e negociação para ser barato é atacarejo. A OXXO não é barata. Então, nesses casos, esses jornalistas aí, eles não pararam e não conhecem o mercado. Eu já fui na loja da OXXO. Cara, o mercado de bairro não tem nada o que temer com a OXXO. Esquece isso. Eles botam a margem lá e dane-se. Não tem essa margem de negociação nem perto disso, o produto acaba sendo mais caro e o consumidor pode acabar fugindo desse mercado de bairro, que às vezes tem uma tradição, movimenta a economia local daquele bairro, daquela região, né, Mari? Por outro lado, vai pressionar para que esse mercado de bairro, de alguma maneira, ele tem que procurar sua diferenciação. Várias vezes a gente fala aqui, Rafa, da mudança no perfil de consumo, do que a nova geração quer. E aí o mercado de bairro não basta só ele oferecer os produtos que a OXXO consegue entregar mais barato. Ele vai ter que realmente criar essa relação de pertencimento com a comunidade do bairro onde ele está. Aquela ideia que a gente sempre fala aqui, né, de que você quer...
Nesse caso, nem precisa criar diferenciação. Os perecíveis, mediante as lojas da OXXO, já é uma diferenciação. Eu que sou especialista em diferenciação, cara, você tem que se preocupar com os atacarejos, que eles estão colocando hortifruti, açougue e padaria, e você tem que entender qual é o próximo nível da diferenciação. Aí é onde entra os produtos naturais a granel, processado de hortifruti, processado de açougue, uma confeitaria top, entra uma pizzaria, entra uma rotisseria quente. Cara, os atacarejos você tem que olhar para isso. A OXXO não, você nem precisa ser. A OXXO já nasce com, cara, negativo na diferenciação. Ela é um mix de mercearia muito reduzido, de comida rápida, Não precisa. Também não precisa se diferenciar. Você já é muito melhor que a OXXO. Quer consumir, mas você quer que isso fale também do seu estilo de vida, né? Que onde você consome também fala de você. Então, o mercado de bairro ele vai ter que puxar mais para essa via e conseguir se diferenciar nesse lugar, para poder, inclusive, ser razoável para alguém compensar uma eventual perda com preço em alguns produtos. Então, OXXO, preço, né? Radical. Quanto mais barato, melhor. Menos diferenciação de produto na massa, um tipo de economia. Do outro lado, mercados tradicionais de bairro que entendem o seu consumidor, que falam bom dia, sabem o seu nome, é aquele cara que está lá há 1000 anos. Essa é a disputa. Tem espaço para os dois? É o que a gente vai observando aí, bairro a bairro, entendendo o que isso acaba depois impactando na nossa convivência mesmo, no nosso cafezinho, no nosso... Vem aquele dia a dia, o nosso fim de semana, tudo isso impacta. Com certeza. Vamos para a próxima matéria agora. Uma nova loja por dia. Mas não em qualquer lugar. Até aqui, já foram 500 lojas na capital paulista, com o objetivo de que, poucos anos, esse número seja 10 vezes maior. De esquina em esquina, a mexicana OXXO, é assim que se fala mesmo? OXXO. Ela quer dominar todo o estado de São Paulo. E quem sabe, este não seja apenas o primeiro passo para dominar todo o Brasil. Neste vídeo, iremos descobrir as 5 principais estratégias por trás do fenômeno OXXO, apenas conectando os pontos. Se você mora em São Paulo, deve estar se perguntando como em tão pouco tempo lojas como esta dominaram seu quarteirão, ainda mais se você mora na região central. O segredo dessa rápida expansão da OXXO está na parceria entre a FEMSA, empresa responsável pelo engarrafamento da Coca-Cola aqui na América Latina, e da Raízen, que juntas formaram o grupo Nós e resolveram importar um modelo de negócio já validado no México para o mercado paulistano. Para se ter uma ideia, hoje a OXXO já é a 3ª maior cadeia de supermercados no México, a 7ª na América Latina, estando presente em países como Colômbia, Chile e Peru, com mais de 20 mil lojas. Uma verdadeira epidemia de OXXO. A OXXO, inclusive, já se tornou mais rentável para a FEMSA do que a histórica operação de engarrafamento de produtos Coca-Cola. Mas, voltando para o Brasil, a joint venture entre FEMSA e Raízen foi extremamente inteligente, já que originalmente, lá no México, as lojas da OXXO eram conveniências 24 horas. Tipo essas lojas dos postos Shell, sabe? Vendiam salgadinhos, lanches e, claro, bebidas da FEMSA. E ao entrar no país de maior economia da América Latina, a FEMSA buscou uma parceria estratégica com a empresa responsável pela bandeira Shell no Brasil e, consequentemente, das lojas Shell Select. Ou seja, uma parceira que conhece as peculiaridades do mercado nacional e que seria extremamente importante para os objetivos da empresa. Na operação, a FEMSA adquiriu 50% da operação das lojas Select, mas também se comprometeu a investir 300 milhões de reais no país, que seriam utilizados para a abertura de centenas de lojas OXXO no Brasil. Só nos primeiros 15 meses de operação, a OXXO inaugurou 100 lojas em São Paulo. E a meta segue agressiva. Os mexicanos pretendem ter 5 mil lojas ao longo dos próximos anos. São tantas lojas que hoje é difícil você caminhar 15 minutos por São Paulo sem esbarrar com uma loja da OXXO, sobretudo no centro. Isso é verdade. Só na Rua da Consolação, por exemplo, são 6 lojas da OXXO, uma bem pertinho da outra. Eu queria entender o que está acontecendo com São Paulo e tudo, hoje, qualquer esquina, meio de quarteirão, qualquer lugar, qualquer buraco de um imóvel, vira um OXXO. Eu queria entender porque... A OXXO não abre uma loja em cada ponto com muita distância entre as unidades, como os grandes mercados fizeram historicamente. Eles primeiro ganham um pequeno raio e depois expandem. Mas você deve estar se perguntando, não tem risco dessas lojas se canibalizarem, como aconteceu com o Subway, por exemplo? A princípio não, já que todas as lojas da OXXO respondem à mesma matriz. E a rede de sanduíches funciona no modelo de franquias, onde cada unidade tem um dono. Mas então, por que tantas lojas tão próximas uma das outras? Esse é um movimento estratégico do varejo de proximidade. A OXXO quer estar onde a demanda está. A ideia da rede é sempre ter uma loja bem pertinho de seus clientes, aberta 24 horas. Aliás, eles deixam isso bem claro no slogan. O que acha de dar uma passadinha no xoxo? Você fala OXXO e tá sempre perto. Mas não é qualquer ponto que interessa a rede mexicana. A OXXO busca focar em locais de grande movimentação, como estações de metrô e terminais de ônibus. E claro, pontos comerciais que não tenham tantas opções de varejo próximas. A escolha pelos pontos também tem um fator logístico. Com lojas da OXXO e da Shell bem próximas, o Grupo Nós também economiza no frete na hora de abastecer essas lojas com produtos. Por exemplo, em uma rota com 6 lojas,
lojas. O grupo abastece todas as unidades com apenas uma viagem. Com um grande volume de lojas, a rede compra mais produtos e, por consequência, também consegue mais descontos na hora de negociar com fornecedores e ter preços mais competitivos. Todo esse planejamento, é claro, dá à OXXO algumas vantagens na concorrência, principalmente sobre aqueles mercadinhos de bairro que toda a vizinhança tem. Estes comércios, que geralmente são familiares, não possuem uma operação em escala e, naturalmente, não terão preços tão bons quanto uma rede grande como a OXXO. Aliás, especialistas do setor têm discutido sobre qual é o tamanho real da ameaça que a OXXO representa desse tipo de comércio, dado o feroz crescimento da rede em São Paulo. Mas, pelo menos por enquanto, os mercadinhos seguem vivos, já que a OXXO tem o seu calcanhar de Aquiles aqui no Brasil, os perecíveis. Se você é do ramo da alimentação, seja do atacado ou do varejo, sabe do que eu tô falando. Todo país tem hábitos alimentares diferentes. No caso do Brasil, isso muda inclusive de estado para estado. Por exemplo, no Rio de Janeiro se consome muito mais feijão preto do que em São Paulo. Aliás, por que o feijão carioca se chama carioca se o carioca não come feijão carioca? Vocês sabem aí, produção? Bom, mas voltando pro assunto. Cada país tem uma cultura alimentar diferente. E a rede mexicana já se deparou com isso. Se você já entrou em uma OXXO, você deve ter percebido que dificilmente você encontra verduras, carnes, frutas. Trata-se realmente de uma loja de salgadinhos. Esse é seu modelo de negócio. Até por conta do tipo de logística adotada pela rede mexicana. Como ela é feita em larga escala, distribuir perecíveis acaba sendo mais difícil. O que, por um lado, é um fator de vantagem para a OXXO, aqui no Brasil, se torna também um problema, já que o brasileiro consome muito desses produtos em sua alimentação diária. Isso, é claro, abriu uma brecha para a concorrência. Além da rede francesa Carrefour, que tem o Carrefour Express, o grupo Pão de Açúcar também está de olho no varejo de proximidade. O grupo que já era dono das redes Mini Extra e Pão de Açúcar lançou também no ano passado o Pão de Açúcar Fresh, voltado justamente para perecíveis, como frutas, açougue e peixaria. Em entrevista a um portal, Marcelo Pimentel, CEO do grupo brasileiro, disse que não tem medo da OXXO, justamente porque o modelo de negócios dos mexicanos é mais voltado para bebidas e snacks. Mas é aí que entramos na quarta lição da OXXO, adaptação de demanda. Pensando em resolver este problema, a rede mexicana já começou a se movimentar e fazer alguns testes, e começou pelo café da manhã, abrindo pequenas padarias dentro de suas lojas com alguns produtos exclusivos para unidades brasileiras, como coxinha, pão de queijo e o tradicional pão francês. O pão francês é pré-pronto, não é aquele quentinho, feito ali na padaria do seu Joaquim, mas mostra que a rede está disposta, ao seu estilo, se adaptar ao seu cliente. Dito isto, você deve estar se perguntando, tá, mas quanto esses caras estão lucrando? Bom, as demonstrações financeiras revelam que a operadora do OXXO no Brasil vem queimando caixa em uma estratégia arrojada para colocar de pé seu plano de crescimento. Em termos de desempenho financeiro, os últimos números disponíveis são do ano fiscal de 2023. Em 3 anos, a receita líquida do grupo variou de 147,6 milhões a 673,9 milhões. Mas, durante esse mesmo período, o Grupo Nós registrou um prejuízo consolidado de 165,7 milhões de reais. Segundo o próprio grupo, isso tudo faz parte da estratégia e já estava previsto no business plan da companhia. Um objetivo desafiador e uma execução voraz. Sustentada pelo suporte financeiro da Raizen, a OXXO aposta no longo prazo, reinvestindo praticamente todo o seu lucro, abrindo novas unidades, uma a cada dia, sempre perto de você. E aí, curtiu o vídeo? Acha que top, baita vídeo. Baita vídeo, baita vídeo. E é isso aí, eles estão queimando caixa para a expansão. Então, se a companhia tem caixa, cara, toca o baile. Então, eles estão fazendo um projeto de médio e longo prazo. E essa é a loucura mesmo, é uma loja por dia. Pipoca a loja virada no girar, é muita loja, muita loja. E os caras vão ficando bons em fazer isso, é uma fábrica de lojas. Então, eles devem ter um setor de expansão fodido. É extraordinário, eles devem ter de locação de ponto. E é verdade, às vezes eu estou lá no LinkedIn, o que tem de gestores de expansão, tem um monte lá. Você vai ver lá o que é, sei lá o que é a expansão da OXXO. Meu, eles têm muita gente no time de expansão. Muita gente, porque para achar ponto, eles têm a propaganda. Alugue o seu ponto para a OXXO, assim, assim, assado. Se você tem um ponto acima de não sei quantos metros lá, entre 80 a 200 metros, procure a OXXO. Cara, eles estão alugando ponto à torta direita. Eu acho que a OXXO vai brigar com as igrejas em alugar ponto comercial. Porque é muito ponto comercial, cara, que eles alugam. É muita loja mesmo. Já passou de 600, né? Então, cara, é um modelo de negócio de uma joint venture, né? Joint venture é a fusão de 2 grandes empresas que fundou o Grupo Nós, que é a OXXO. Então, vamos para o próximo vídeo, certo? Antes disso, deixa eu te lembrar. Lembra que nós temos uma agência de marketing e vendas especializada em supermercados, onde nós vamos te ajudar a vender mais através de loja e através de marketing. E aqui embaixo tem um link do WhatsApp, é só chamar e conversar com a minha equipe. E lembrando também que nós temos a FGF, uma contabilidade especializada em supermercados. Se você quer aumentar o seu lucro líquido, se você pagar menos imposto, com mais segurança, é só chamar eles aqui, chamar o comercial, marcar uma reunião.
Vamos agora para mais um vídeo, mais um react falando da OXXO, para nós fechar esse raciocínio sobre esse novo modelo de negócio que está ganhando no Brasil 4 anos, mais de 600 lojas. Supostos prejuízos, lojas fechadas, problemas com segurança e até uma possível saída de um dos sócios da operação. Essas são algumas das manchetes que aparecem em torno da rede varejista OXXO. Mas, afinal de contas, o que realmente está acontecendo com a OXXO? É o fim da expansão acelerada da rede mexicana? Nesse vídeo, você vai entender a controversa situação da OXXO e quais são os seus futuros caminhos. OXXO, a rede mexicana trazida ao Brasil por meio de uma joint venture entre a mexicana Fenza e a brasileira Raízen, abriu centenas de lojas no estado de São Paulo, com um modelo extremamente agressivo, com uma meta de abrir 5.000 lojas no país nos próximos anos. Um plano que chamou a atenção do mercado varejista e que tem assustado o setor, já que foram abertas mais de 500 lojas em pouco mais de 3 anos, e isso somente no estado de São Paulo, o que gerou críticas, especulações e polêmicas. E agora, a empresa está em meio a uma série de desafios que colocam em dúvida o seu futuro. Inicialmente, com a promessa de lojas abertas 24 horas, a rede começou a ter sérios problemas com segurança em algumas regiões e teve que delimitar o horário de algumas unidades. Para completar, conforme trazido pela Isto é Dinheiro, na realidade, em virtude da troca de turno dos funcionários e intervalos necessários, foi descrito que, na verdade, as lojas não ficavam 24 horas abertas, e sim 23, já que 1 hora de operação era perdida em razão dos intervalos dos funcionários ao longo do dia. Fatores que começaram a alterar parte dos planos da rede e que colocam em dúvida algumas das promessas da empresa. Já do ponto de vista financeiro, a rede tem sua saúde colocada em xeque, com problemas e desafios tanto internos quanto externos e que envolvem não somente a economia, mas também a sociedade entre Raízen e Fenza. Conforme matéria da Invest News, a rede estaria sofrendo com prejuízos acumulados nos anos de 2022 e 2023 e provavelmente também no ano de 2024. No exercício de março de 2020. Aqui nós temos alguns pontos, né? Nesse outro vídeo, eles estão falando da dificuldade da OXXO. Então, quais são as dificuldades que ela vai encontrar? O que todo supermercadista está encontrando, que é mão de obra para trabalhar em varejo, ainda mais para bancar esse horário 23 ou 24 horas. Esse é o primeiro desafio. Segundo desafio, furto. Cara, a maioria das lojas dele é aqui na capital paulista. O que tem de ladrão, de nóia, de cracudo, de The Walking Dead, que entra nas lojas, lá no centro de São Paulo, para roubar, cara, a perda não deve ser pouca, não. Então, esse é um outro desafio, certo? E aí entra a queimar caixa, até onde tem fôlego para queimar caixa. E aí, nessa matéria, fala que eles já fecharam algumas lojas. E o fechar alguma loja não é sinal de fracasso, pelo contrário, tá? É sinal de gestão. Cara, olha o Carrefour. O Carrefour, a loja não dá dano, a loja não dá lucro, fecha essa porcaria. O que acontece com muita rede é ficar sustentando loja ruim. Cara, a loja não está dando lucro, fecha. Então, eles erram rápido, corrigem rápido. Erra rápido, corrige rápido. Sai alugando um monte de ponto aí. Alugou. Cara, não performou, queima fora. Queima fora e tira fora, leva a instalação para outro lugar. O que a OXXO deve saber negociar bem? Multa de distrato de contrato. Porque se essa loja não está dando lucro, eles têm que ter uma cláusula que ele possa sair rápido. Então, eu creio que eles devem ter uma negociação diferenciada caso eles queiram entregar o ponto. Porque não deu resultado, fecha, leva a instalação para outro lugar. O que eles vão perder? O dinheiro da reforma e a rescisão trabalhista. Então, se eu fosse a OXXO, todos os meus contratos teriam uma cláusula de saída tranquila, de boa, para poder errar, fechou, parte para a próxima. Então, eu faria isso se eu fosse eles, certo? Para poder sair rápido caso você erre num ponto. A março de 2022, a rede registrou prejuízo de 25,35 milhões de reais. Já no exercício de março de 2022 a março de 2023, foram 165,7 milhões de reais de prejuízo. Isso porque, para oxigenar o crescimento acelerado, a rede estaria investindo agressivamente a ponto de captar 300 milhões de reais através de certificado de recebíveis imobiliários. Operação que ajudou a OXXO a abrir 207 lojas entre 2020 e 2023, com média de abertura de uma loja a cada 42 horas. Os números como um todo têm sido ainda mais agressivos, para o bem e para o mal. Depois de anunciar a loja 500 em março desse ano, agora a rede anunciou que ultrapassou o número de 600 lojas no país. E esse número torna a situação ainda mais complexa. De um lado, a rede não para de crescer, mas de outro, tudo indica que ela está acumulando severos prejuízos.
E a pergunta principal é até onde a empresa pode suportar. Inicialmente, o objetivo de gasto e crescimento indica uma correlação com outros negócios, que queimaram muito dinheiro até chegarem a um ponto de dominância de mercado, para enfim atingirem a excelência operacional e o lucro efetivamente. Um exemplo dessa estratégia de queimar caixa até se tornar uma liderança de mercado é a Amazon. Criada em 1994, a empresa de Jeff Bezos operou no vermelho até o ano de 2001, quando enfim reportou o lucro operacional. Ainda assim, nos anos seguintes, a empresa decidiu reinvestir o lucro operacional em novas frentes para crescer ainda mais e conquistar novos mercados. Nessa linha, a ideia de crescimento, mesmo que deficitário, pode fazer sentido no longo prazo. Mas existem alguns desafios que devem ser considerados. Primeiro, há críticas de que o crescimento acelerado se torne rapidamente insustentável. Isso porque o conceito das lojas OXXO, que suprem os mercadinhos de bairro, pode encontrar rapidamente um teto e esbarrar também na concorrência com grandes redes varejistas, que inclusive têm investido não só em unidades tradicionais, como também em lojas menores para atenderem aos bairros, como o caso da bandeira Carrefour Express, o que coloca no mercado também outro estilo de concorrência. Da mesma forma, o crescimento acelerado pode ser uma estratégia interessante no curto prazo, mas pode não se pagar no longo prazo. E a rede já sofreu algumas baixas com unidades que tiveram que fechar as portas. Um ponto de alerta é a situação da Rede Dia no país. Depois de abrir 400 unidades em 5 anos, entre 2013 e 2018, a rede entrou em uma espiral negativa e acabou entrando em recuperação judicial no início desse ano, até ser vendida por um valor simbólico. E no caso do Dia, a operação tinha um modelo misto de capital próprio e capital dos franqueados em algumas modalidades de lojas. Já no caso da OXXO, o capital é da empresa ou proveniente de operações financeiras sofisticadas, como a já citada. Além disso, é preciso considerar o momento da economia brasileira. Se o cenário de 2025 repetir o cenário de 2016, assim como o ano de 2024 guardou semelhanças com o ano de 2015, é possível que haja uma retração no mercado de supermercados e afins. A título de exemplo, em 2016, o setor registrou retração de 1,4% no volume de vendas, conforme dados da Abras, a Associação Brasileira de Supermercados. E se o cenário se repetir, a OXXO pode ter dificuldades de sustentar o seu crescimento e seu caixa deficitário, o que colocam elementos que podem não ter sido precificados no plano inicial de expansão traçado em 2020. Não bastassem os problemas e desafios já citados, outro elemento pode mudar o direcionamento da OXXO, a situação financeira da Raízen. Enfrentando dificuldades, como já citado no vídeo anterior do canal, a Raízen passa por um momento delicado e pode precisar de dinheiro em caixa para manter de pé as suas atividades essenciais. Nesse caso, já é especulada uma possível venda de sua participação acionária na joint venture, o que pode trazer novos elementos para o plano de expansão da OXXO, que pode ser a compra das ações pela Fenza ou por um novo sócio, o que pode impactar o caixa da operação ou trazer novos direcionamentos. Ou seja, além dos demais problemas, o projeto da OXXO pode ser implodido pela necessidade de dinheiro da Raízen. Logo, o futuro da OXXO, aparentemente, parece mais incerto do que nunca. E as especulações não param de aumentar. Enquanto há dúvidas sobre sua sustentabilidade, a rede começa a testar novas formas de receita e propagação através de parcerias estratégicas. A empresa celebrou acordos que fizeram com que até mesmo as fachadas das lojas fossem alteradas. Cara, esse lance das fachadas... Pessoal, começou a chover aqui, tá? Então pode ser que atrapalhe um pouquinho o áudio. Esse lance das fachadas é um negócio que eu acho muito louco, que é um trabalho de trade com as indústrias. O que eu acredito que pode ser, tá? Eles já fizeram várias fachadas diferenciadas, com a Coca, com Fini, com um monte de marca como esse daí. Então o que eu acredito? Que essas marcas, essas indústrias, ajudem a montar essas lojas, barateando o custo de investimento, e a loja fica personalizada com a marca. E aí a OXXO diminui o custo dela de investimento em loja nova. Olha só que legal. Rexona, em Guarulhos, e Balduco, em Campinas. Na parceria com a Heineken, a rede aproveitou a temática do automobilismo para chamar ainda mais atenção. A rede também aposta em agregar valor a seus produtos com marcas próprias, como no caso do café Andati, que é uma bandeira da própria rede que já está no mercado mexicano desde 2005. Por enquanto, os números relativos ao período 2023-2024 ainda não foram divulgados, mas a receita líquida do Grupo Nós, que contempla a rede OXXO e as lojas Shell Select, indicam que a receita saltou de 281 milhões em 21-22 para 673 milhões em 23-24. Ou seja, além das lojas abertas, os números também multiplicam.
Porém, diante de todos os fatores e desafios, os próximos meses vão indicar qual é a real situação da OXXO e se ela será capaz de lidar com os problemas e o desafio chamado Brasil. Será que a empresa vai atingir as sonhadas 5.000 lojas nos próximos anos? E você, acha que a OXXO vai dominar o Brasil ou o projeto foi grande demais? Compartilhe a sua opinião com a gente nos comentários. Bom, é isso. Não vai dar para falar muito. Vou falar próximo do microfone aqui, porque tá caindo um toró aqui. E tá uma barulheira do caramba. Então é isso. Esse foi o vídeo da OXXO. E aí, o que você acha? Escreve aqui nos comentários. É nóis.